beleza? Vamos fazer aqui uma equação exponencial aqui, bem boba, hein? Só para treinar um pouco a álgebra aí. Temos uma raiz quinta. Uma raiz quinta de 7 elevado a 12. 7 elevado a 12 mais 7 elevado a x. Isso aqui já tem um vídeo no YouTube sobre isso aqui, apenas eu estou fazendo o mesmo exercício aí, né? 7 elevado a x mais 7 ao quadrado. Então a raiz quinta disso aqui igual a 7. É uma equação exponencial, achar o valor do x aqui, né? O que eu faço aqui? Bom, como eu tenho raiz quinta aqui, eu vou levar tudo à quinta potência. Se eu levar a quinta potência isso aqui, simplesmente eu da raiz, né? Eu vou levar a quinta potência por ambos os membros, né? Elevando ambos os membros, elevando ambos os membros. A quinta potência. Então, o primeiro membro e o segundo membro eu vou levar a quinta potência. Se eu elevar a raiz quinta, a quinta potência, fica o número sem a raiz, né? Então fica 7 elevado a 12 mais 7 elevado a x. Aqui fica 7 elevado a x mais 7 elevado a 2. Se eu elevei a quinta potência o primeiro membro, eu tenho que elevar o segundo membro também a quinta potência. Certo? Bom, continua a brincadeira aqui. Vou pegar esse denominador e passar para lá multiplicando. Então vou repetir aqui 7 elevado a 12, repetir o numerador, mais 7 elevado a x. E vou passar multiplicando isso aqui, ó. Passar para cima, para o outro lado. Está dividido e passa multiplicando. 7 elevado a 5, multiplicado por 7 elevado a x, mais 7 elevado a 2. Certo? Aqui eu vou repetir. 7 elevado a 12, mais 7 elevado a x, aqui eu fazer 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a x mais, se eu multiplicar 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a 2, e vou fazer 7 elevado a 7. Certo? Vou fazer o seguinte: 7 elevado a x, passa para cá diminuindo, menos 7 elevado a 5 vezes 7 elevado a x. Então passei esse termo para cá, né? O primeiro membro. E vou passar esse para lá. 7 elevado a 7 menos 7 elevado a 12. Bom, aqui podemos fazer aquela, por evidência, tem um fator comum 7 elevado a x por evidência. 7 elevado a x é fator comum, né? Se eu dividir 7 elevado a x por 7 elevado a x dá 1. Menos 7 elevado a 5. Isso? Ó, se eu fizer isso aqui, 7 elevado a x vezes 1 vai dar 7 elevado a x. 7 elevado a x vezes menos 7 elevado a 5 vai dar a mesma coisa, né?
Então isso aqui é a mesma coisa. E aqui também vou pôr em evidência o menor fator comum aqui, ó. O 7 elevado a 7 é comum, vai dar 1. Se eu dividir 7 elevado a 7 por 7 elevado a 7 dá 1. E se eu dividir 7 elevado a 7 por 7 elevado a 12, fica 7 elevado a 5. Veja. Ó, mesmo aqui, ó. Se eu tenho aqui, vou dividir tudo por 1 menos 7 elevado a 5, eu posso cortar isso aqui, porque eu mesmo, se eu estou multiplicando aqui, eu vou dividir, né, por esse, vou dividir por esse. Então, eu posso cortar isso aqui. Fica 7 elevado a x igual a 7 elevado a 7. Bom, isso aqui é uma propriedade das potências. 7 elevado a x igual a 7 elevado a 7. O x só pode ser 7. Então a solução do problema, hein, é 7. O valor de x aí é 7. Isto. Beleza, então? Fim de papo.